Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se você por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Estamos lendo um livro aqui interessante, que fala sobre a doutrina bíblica dos anjos, um estudo sobre a natureza e o ofício dos seres celestes, escrito por Severino Pedro da Silva. Nós estamos aqui, vamos ler hoje O Anjo da Igreja, parte 25, beleza? Vamos ver quais as informações que traz aqui para nós. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Sobre o anjo da igreja tem havido várias opiniões, sendo que apenas a de que são os pastores predominou. Vejamos, pois. Há grandes poderes espirituais que exercem controle sobre as nações, sobre os indivíduos e sobre a igreja. Interessante isso aqui, pessoal. Talvez até sobre as igrejas locais, de tal modo que, sob hipótese alguma, estamos sozinhos. Cantamos com a presença e assistência de elevados poderes, e nossos melhores homens são aliados deles. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Não são homens, são seres angelicais. Contudo, diz esta interpretação, mantém íntima associação com os líderes da igreja, pois orientam a comunidades cristãs. Muito provavelmente servem de mediadores dos dons espirituais, pelo menos em alguns casos. Desse modo, estão intimamente relacionados com o crescimento e a expansão da igreja, usando homens como instrumentos. São os anjos protetores de cada igreja. É uma terceira interpretação, sendo, porém, o guardião invisível. Salmos, capítulo 34, verso 7. Para nós, todas essas interpretações não estão de todas rejeitadas, pois pode e deve haver nelas algo que seja verdadeiro. Mas no que diz respeito ao anjo da igreja, como já ficou demonstrado, tais opiniões não combinam com o sentimento natural do pensamento das Escrituras, pois ali encontramos anjos mortos que podiam ser restaurados, e evidentemente isso não poderá acontecer com anjos, no sentido de seres espirituais. Pedro diz: Deus não perdoou os anjos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Acrescentar que pecaram. Ele não diz que pecam atual, e sim que pecaram passado. Portanto, está fora de cogitação que o anjo da igreja seja de fato, na expressão da palavra, um ser angelical. Apocalipse capítulo 3, verso 1 e Apocalipse capítulo 3, verso 15 e ao 19, a interpretação natural do anjo da igreja deve ser, de fato, a mais aceita. 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, hoje atual porção da Turquia asiática, que foram enviados pelas referidas igrejas para saberem do estado do velho apóstolo. Então, o exilado de Patmos. Parece-me que em Filipenses capítulo 4, verso 18, mas sendo a sua volta pastores das 7 cartas, este deve ser, portanto, o verdadeiro sentido do anjo da igreja. Apocalipse capítulo 1, verso 20, Apocalipse capítulo 2, verso 1, verso 8,
verso 12 e verso 18. Apocalipse capítulo 3, verso 1, 7 e 14. Então, aqui terminamos, né, sobre o anjo da igreja. E é interessante, né? Existem 3 interpretações, né, que falam sobre o anjo da igreja. Né? Então, são informações, na verdade, são muitas informações. Né? Esses anjos aqui que pecaram, né, tá falando no passado. Esses anjos estão presos, né? Interessante também. Para você entender, eu creio que está em Gênesis capítulo 6, né? Que segundo Pedro fala, os anjos que pecaram têm uma relação com Gênesis 6. É uma interpretação também, né? Mas está aí. Que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.